E fala, torcida São Paulina, começando mais um vídeo do canal do Vídeo de Agora, trazendo todo o pós-jogo e tudo que a mídia esportiva falou após a vitória do São Paulo em cima do Atlético Paranaense. Mais uma vitória tricolor, dessa vez na Copa do Brasil, 2-1, e ficou barato, viu? Dava pra ter feito mais. Antes de mais nada, já sabe, deixa aí embaixo, deixa seu like, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações, estamos quase atingindo 25 mil inscritos, se inscreve. Dá essa força pra mim aí. Simbora assistir o vídeo junto, no final, você sabe, eu volto, trago a minha opinião, a minha análise, a gente vai falar muito de mais uma vitória do São Paulo. Crédito direitos autorais, deixa na descrição, sem mais enrolação. Simbora pro vídeo. Mike, jovem jogador da base, campeão da Copa São Paulo Juniores pela equipe. Né? Cotia. Já revelou mais, né, Calçade? Mas vamos que vamos. Então, o Crespo tá usando. Tá começando a usar, né? O Rodriguinho fez uma jogadaça no segundo gol. Fez uma jogadaça. O Rodriguinho subiu aos 3 anos, né? Não é... Sim, mas é que ele tava encostado. O Crespo é que usava mais, né? Oi? Ele teve uma outra chance ali com o Rodriguinho, mas voltando ao jogo, eu acho que o Atlético, pra mim, é um time com muitos veteranos, alguns que competem pouco. Cara, Patrick, Allan Kardec... Aparentemente um pouco fora de forma, Juliano. O Atlético também aparentemente um pouco fora de forma, não. Claramente fora de forma, bem fora de forma. Eu no olhar não tenho tanta certeza assim, você está dizendo isso. Mas o Atlético também poupou, porque o Atlético não está bem na Série B, precisa subir, é a prioridade do Atlético. E com o jogo que tem feito, apesar de criar muito, o time que perde gols e vulnerável, isso na Série B. Contra o São Paulo, acho que no segundo tempo fez um jogo um pouco mais igual ao do São Paulo. Esse cara mete gol, hein? Viveiros? Fez uma grande fase de grupos da Libertadores pelo Atlético Nacional, que ajudou a classificar o Atlético Nacional. Fez gol contra o Inter, contra o Bahia. E hoje fez o gol aí que deixou o Atlético vivo. Aí é o lado 2-0 estava bem garantido pro São Paulo. Ele sabia na finalização com bastante facilidade. Então, o São Paulo perdeu muito para mim com as mudanças na capacidade de pressionar. Porque o São Paulo rouba muito a bola no campo de frente, pressiona muito, o time corre de maneira frenética, correu nesses últimos jogos e que ganhou. E hoje conseguiu fazer isso só no primeiro tempo, no segundo tempo já não conseguiu fazer tanto. A ideia do Crespo passa muito por isso, né? As perseguições individuais, os jogadores marcando muito em cima, fica até sem sobra à frente. Tanto é que você vê, por exemplo, 2 jogadores fazendo pressão na saída de 3 e o jogador que está do lado, ele ataca. Depois que o cara recebe a bola ali e o outro ataca, corre. E o São Paulo não conseguiu fazer isso hoje, não sei se faltou concentração, se foi uma questão tática, se foi uma questão física, a gente vai entender nos próximos jogos. O resultado é bom, mas não garante o São Paulo na próxima fase. Poderia ter sido melhor, né? Se o São Paulo tivesse sido mais contundente o jogo inteiro, mantivesse o nível dos últimos jogos, provavelmente teria feito 2, 3 gols de vantagem e teria resolvido a classificação. Agora está aberta. Muito bem. Chegando ao final. Tem mais um minutinho de programa. Quer falar, Eugênio? Não, eu estou acompanhando aqui o desempenho do relator, o Birner. Eu só queria pontuar essa questão que a gente viu nessa semana. Clubes poupando no Campeonato Brasileiro, porque priorizaram a Copa do Brasil, e o outro lado também acontece. Vice-versa. Clubes poupando na Copa do Brasil, que priorizam o Campeonato Brasileiro. A gente vai começar a ter um padrão agora, uma amostra de quem está querendo o quê na temporada. Sabe que isso diz uma coisa sobre a visão do Crespo e do Departamento de Futebol do São Paulo. O time continua precisando escapar do risco de rebaixamento, porque o clube precisa de dinheiro, não tem chance no Brasileiro e na Copa do Brasil, apesar de não ser o favorito, se voltarem os principais jogadores, o São Paulo tendo o time inteiro, o São Paulo compete. Então, qualquer equipe. Tanto que eu acho que no caso do São Paulo é bem mais discutível essa escolha de poupar hoje, por exemplo. Mas aí eu acho que também poupou porque tá pegando, vamos falar a verdade, um time de Série B. Exatamente. Um time da segunda divisão. E outra coisa. Não tá pegando um adversário, um Atlético, um Flamengo. Para sair do buraco, da beira da zona do rebaixamento, não entrou no buraco, mas ficou na beira dele, fez 3 jogos seguidos praticamente com o mesmo time e esse seria o 4º, então isso também justifica a troca. A gente fala mais do São Paulo domingo, 10h30 da noite, né? Porque vai ter São Paulo domingo na rodada. Aqui domingo. Campeonato Brasileiro. Oi? Eu tô aqui. Eu também tô aqui domingo, estamos aqui no domingo. Deu São Paulo contra o Atlético Paranaense e o Ferreirinha deixou mais um, hein? Vamos lá. Quem traz as informações pra gente é o repórter Eduardo Afonso. Diga aí, Xará. Olá, Edu Elias, meu xará. Olá, Elton Serra. Um grande abraço a todos os fãs de esporte que acompanham esta última edição do Sport Center nesta já madrugada de sexta-feira. Aqui, Copa do Brasil no Morumbi, mais de 42 mil pessoas viram a vitória do São Paulo contra o Atlético Paranaense por 2-1, que dá ao time de Hernan Crespo uma sequência de 5 partidas sem derrota,
4 vitórias seguidas, 3 pelo Campeonato Brasileiro e essa de hoje pela Copa do Brasil. E olha que o São Paulo poderia levar para Curitiba, para o jogo da quarta-feira que vem, uma vantagem ainda maior. Chegou a fazer 2-0. No primeiro tempo, por volta dos 30 minutos, após uma confusão na área, a bola sobrou para Alan Franco, que ajeitou para Pablo Maia. O pai do Mateu fez seu primeiro gol desde o nascimento do filho. Comemorou bastante e falou a respeito disso. Primeiro, estou muito feliz, né, de estar realizando esse sonho de ser pai e com certeza o gol foi dedicado a ele, ao primeiro, né, que seja de muitos que eu posso dedicar para ele. No segundo tempo, a jogada foi toda do Rodriguinho para que o Ferreirinha fizesse mais um gol. Aos poucos vai virando artilheiro do São Paulo. A gente começa a temporada limitando o número de gols que a gente vai fazer. A gente quer fazer o maior número de gols possíveis. Nos últimos jogos aí estou conseguindo fazer gol, estou conseguindo marcar. E parabéns ao Rodriguinho, fez uma grande jogada ali, conseguiu me achar e eu também tive uma felicidade de finalizar bem ali e fazer o gol. Só que no finalzinho, quando os 2-0 pareciam garantidos, numa ótima jogada do ataque do Furacão, Viveiros, que foi um dos poupados pelo técnico Odair Hellmann, diminuiu para a equipe de Curitiba e deixou o confronto bem equilibrado para a semana que vem na Arena da Baixada. O São Paulo vai jogar lá por empate e por vitória. O Atlético, no mínimo, uma vitória por um gol de diferença para levar a decisão às penalidades máximas. Os técnicos também falaram, inclusive o Odair Hellmann estava bem chateado, bem indignado pela expulsão que sofreu já na parte final da partida. Só quero aproveitar para explicar a situação da expulsão, porque assim, na minha opinião, o jogador de São Paulo protegeu a bola, viu que ia perder a posse, se jogou, botou a mão na bola e ele estava encoberto, não viu e eu cobrei que o jogador botou a mão na bola. E eu não fiz, eu não proferi nenhum palavrão, eu não saí Ele colocou a mão na bola, E aí ele disse que eu reclamei, que eu falei, eu disse, então da próxima vez eu vou botar os braços para trás, um negócio na boca, se eu não puder falar nem que o jogador de São Paulo botou a mão na bola, e ele tem experiência suficiente para levar esse tipo de lance. Mas às vezes eu acho que eles também são muito pressionados e acabam tomando algumas atitudes para justificar, mas eu prometo que não vou ser mais expulso. Acho que o time essa noite jogou bem, que mereceu uma diferença maior. Não aconteceu, mas faz parte. É importante um mata-mata quando você ganha. Depois vamos a falar quando o jogo de volta, o que vai acontecer, se vai ser suficiente ou não. Mas essa sensação de que foi pouco é legal. Eu gosto assim. Porque quer dizer que o time demonstrou que está jogando bem e que pode fazer ainda mais. Agora as duas equipes vão se dedicar ao Campeonato Brasileiro. O Atlético, 11º da Série B, joga em Curitiba domingo contra o Paysandu. É a abertura do retorno e o time está precisando encaixar uma sequência de vitórias para subir ao topo e brigar pelo retorno à elite do futebol brasileiro. Já o São Paulo vai até Porto Alegre enfrentar o Internacional, tentando manter a boa fase e quem sabe se aproximar do G4. O Wendel, que saiu machucado, será reavaliado, mas é uma lesão muscular no posterior da coxa, dificilmente terá condições. Mas Ferrarese e Dineno, que ficaram fora do jogo desta noite, estarão à disposição do técnico Hernan Crespo. Aqui do Morumbis, Eduardo Afonso, para os canais ESPN. Valeu, Edu Afonso, meu xará. Tá aí, podia ser melhor pro Tricolor? Acho que o torcedor São Paulino tá falando, podia, né? Tava 2-0 até o final. O Mistão mandando bem contra o Atlético Paranaense. E aí o Tricolor com mais posse de bola, 65% contra 35% do Furacão, acabou levando o gol no final, que deixa a disputa bem aberta para o jogo da volta na semana que vem. Finalizações, 14 do São Paulo, 5 do Atlético Paranaense. Finalizações no alvo, 5-2, também vantagem Tricolor. Grandes chances, 3-3. Ações na área rival, 17 contra 9. Então, o Crespo conseguindo uma boa sequência, né? Depois do empate contra o Bragantino, foram 3 vitórias no Campeonato Brasileiro e agora uma vitória na Copa do Brasil. Interessante ele falando que acha boa uma vantagem curta para deixar o time em alerta. A dúvida é o Wendel, né? Vamos dar uma olhada na contusão do lateral esquerdo do São Paulo. Num lance ali, sozinho ele se machuca, né? Até teve gente que falou, puxa, será que ele estava cavando um pênalti? Não. Acho que é acidente de trabalho
mas um lance que não, aparentemente, não é aquele tipo de lance que gera uma contusão. Ele ali na frente do goleiro Santos. E aí vamos ver se o Wendel, que fez boas partidas pelo São Paulo recentemente, se ele volta em breve ao São Paulo, que sofre tanto com contusões, né? E está à espera, por exemplo, do Lucas. O Lucas que deve voltar contra o Atlético Nacional de Medellín pela Libertadores. A gente lembra, 2 semanas de Copa do Brasil, essa semana e a próxima, depois 2 semanas de Libertadores, o São Paulo enfrentando então outro Atlético. O Elton Serra já volta para falar mais sobre esse jogo. Meus amigos, uma vitória quase protocolar, quase uma noite perfeita no Morumbi. Se não fosse a lesão do Wendel, que para mim vai ser muito importante nesse novo sistema do Hernan Crespo, e o gol tomado ali no final do jogo. 2-0 seria um resultado extremamente tranquilo. Então, até acho que o 2-1 também é um resultado tranquilo. São Paulo pode, com um time com um mistão lá na volta, mas o 2-0 seria perfeito, o resultado perfeito. Mas tivemos boas notícias. O Ferreirinha marcando mais um gol, o Pablo Maia voltando a marcar gol e a jogar razoavelmente bem. Tivemos a estreia do Maia, que apesar de um pouco afobado, demonstrou ter bastante qualidade. E não é surpresa para ninguém, né? O menino claramente demonstrou na Copa São Paulo de Futebol Júnior ter um nível muito alto naquela categoria. Se ele subir pro profissional e conseguir aprimorar essa qualidade técnica, com certeza ele vai ser um atleta muito útil desportivamente e, quem sabe, futuramente, financeiramente, para o São Paulo. O São Paulo que entrou com o Mistão, entrou com o Sabino, entrou com o Wendel, entrou com o Rodriguinho, que fez uma excelente partida. Quem assistiu os vídeos de pré-jogo que eu trouxe aqui, lembra que eu falei bem do Rodriguinho, falei que ele tinha jogado bem contra o Fluminense, tinha tudo para entrar de titular na partida de hoje. Ele ainda é um menino que oscila dentro da própria partida. Ele depende muito de um lance sair bem para ele ganhar confiança, para fazer outro lance, e aí quando ele acaba errando, meio que perde tudo, a confiança, aí ele tem que acertar mais um lance. Ele ainda não consegue se concentrar e entender que vai errar e vai acertar. Mas é normal, é um menino. Não dá para cobrar também que o menino resolva tudo. Mas quando ele acerta o primeiro lance, acerta o segundo lance, ele deslancha. O nível de confiança dele sobe muito. E ele fez aquela jogada incrível no segundo gol. O gol do Ferreirinha. E depois disso, depois daquela jogada, você pode ver, ele botou o Luciano ali na cara do gol. Deu toque de calcanhar, deu drible. Mas ainda requer tempo. Ainda é um menino que precisa amadurecer. Ainda é um menino que precisa passar por todos os processos, até principalmente ganhar massa, né? Ele é muito franzino. Você vê que em muitos lances os zagueiros, os volantes, os adversários ganham dele no corpo, na massa, e às vezes não é falta, mas demonstra ter qualidade, assim como o Mike. O Mike jogou 45 minutos muito bem. No começo ele não estava subindo, mas ajudou muito tabela de primeira, o passe para frente, né? Ele não é um menino que tem um medo de jogar para frente, e isso me incomoda demais desse time do São Paulo. Hoje o Pablo Maia, cara, é incrível. Assim, não é criticando o Pablo Maia, ele fez um bom jogo, fez um golaço, mas o que ele toca pra trás é muito irritante, cara. Assim, o único jogador que tava... E o Atlético Paranaense não tava fazendo uma marcação forte no São Paulo, cara. A maioria dos lances que o Pablo Maia, o Rodriguinho tocaram pra trás, davam pra eles ter dominado e gerado o corpo. O Marcos Antônio fez isso incontáveis vezes. E o Pablo Maia insiste em tocar pra trás. Eu acho que é por isso que o Pablo Maia até hoje nunca foi pra Europa. Muita gente fala da lesão e tal, mas o Pablo Maia, ele tem esse problema. A Europa não gosta de volante que toca pra trás, gosta do volante que domina, gira e dá prosseguimento da jogada. Eu acho que esse é um dos principais motivos do Pablo Maia nunca ter ido pra Europa, sim, além das lesões. Mas ele é importante. Por quê?
No primeiro gol do São Paulo, no primeiro gol não, na jogada de... A jogada que o Wendel se machucou, foi na jogada que o Wendel se machucou. Agora eu não tô me lembrando qual foi o lance, mas... Não, realmente foi no gol do São Paulo, no gol do Pablo Maia. O gol do Pablo Maia, se eu não me engano, começa com uma roubada de bola do próprio Pablo Maia. O time adversário tá saindo pelo lado direito. Eu posso estar me enganando entre Pablo Maia e Cédric, mas eu acho que foi o Pablo Maia. Ele roubou a bola saiu, veio pro lado esquerdo, aconteceu toda a jogada até chegar no Pablo Maia de novo. Ele bateu e fez o gol. Ele é importante e para esse esquema do Crespo, jogadores como o Pablo Maia são importantes, porque você pode ver que é um time de combate e de bote. Dá o bote para roubar a bola. Não é aquele time que marca pro setor, olhando, sabe, e cercando. Não, é um time que morde, que dá bote, que tenta roubar a bola do adversário para sair, para pegar a defesa adversária desorganizada. E isso aconteceu no primeiro gol. Uma roubada de bola lá do lado direito, que se eu não me engano foi do próprio Pablo Maia. A bola veio girando, chegou na esquerda, teve o cruzamento, a bola chegou do lado de cá, foi rolada, o Pablo Maia bateu e fez um belo gol. O São Paulo depende dessas roubadas de bola. E para isso, volantes como o Pablo Maia são importantes. Por que ele tá usando o Bobadilla e o Marcos Antônio? Porque o Bobadilla e o Marcos Antônio, apesar de não terem o mesmo poder de marcação do Pablo Maia, jogam pra frente. Joga muito. Então, muitas vezes, essa roubada de bola fica por conta dos zagueiros. Você vê todo o tempo o Arboleda dando bote, o Sabino dando bote, o Alan Franco dando bote, roubando essa bola, e distribuindo no pé do Bobadilla e do Marcos Antônio, que fazem esse time jogar. Não sei se o Rodriguinho vai continuar de titular para o jogo do final de semana. Acho que ele fez um jogo muito interessante. Foi um bom resultado. O 2-0 seria perfeito, mas infelizmente para o São Paulino as coisas ainda não estão de forma perfeita. E algo a se pontuar, o Patrick vai ter que jogar, porque pelo nível de dor do Wendel, é no mínimo 45 dias. No mínimo. Pode anotar aí, no mínimo 45 dias. Porque ele não estava conseguindo colocar o pé no chão. A última vez que eu machuquei a coxa, esse mesmo nível nesse mesmo local, jogando bola aqui, foi também uns 35 dias de molho, parado, para a coxa voltar. Pelo nível de dor que ele estava sentindo, no mínimo 45 dias, no mínimo. Ainda mais nesse açougue, que é o Departamento Médico de São Paulo. Deixe a sua opinião no seu comentário, não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal, beleza? Fique com Deus, até o próximo vídeo e valeu!